Muito boa noite a todos. São pontualmente 19 horas e nós estamos aqui para mais um dia de trabalho com os nossos clientes, com os nossos parceiros, com os nossos colaboradores. Hoje com um assunto inteligente, um assunto muito bacana. Nós vamos ter a participação de dois grandes entendedores do assunto, que é a gestão de categoria, o Curata, que é lá do Instituto Aiquívia. O Curata, ele conhece mais das nossas empresas do que nós mesmos, vocês podem ter certeza disso. E o Jean, que além de professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing, é diretor da Lupin Farmacêutica no Brasil, diretor comercial, e é um dos fundadores e dos grandes nomes do Retail Pharma Brasil. Nós estamos honrados com a presença de vocês. Eu quero pedir licença um instantinho para a gente poder agradecer novamente os nossos parceiros comerciais que estão conosco nessa semana de feirão. O nosso feirão, Jean, está um sucesso pleno, graças a Deus. Nós tivemos uma adesão. Em massa, né? Chega a ser emocionante para nós, né? Uma adesão fantástica, uma ressonância da farmácia espetacular. E também, ontem nós tivemos assim a grata surpresa de fazer uma live sobre inteligência artificial, transformação digital no mundo moderno, e tivemos assim uma receptividade espetacular, que nada mais é do que uma sequência daquilo que vocês vão falar, que é a utilização de dados para se obter informações. Perfeito. Eu quero agradecer o nosso companheiro lá da Monta Pharma, que nos franqueou um sorteio de 4 kits gôndolas ligado às categorias de loja, né, do Fora do Balcão. E, Jean, a você especialmente pela Retail Pharma, que disponibilizou 50 módulos do curso de vocês, altamente especializado em gestão de categorias, para a gente poder sortear para os nossos clientes. Muito obrigado, viu, Jean? Vocês estão fazendo a diferença não só na nossa vida, quanto de todo o mercado farmacêutico. Bom, entrando agora no nosso assunto pauta de hoje, nós estamos passando por um momento onde as lojas especializadas de cosméticos, elas estão, na sua grande maioria no Brasil, estão fechadas. Como já foi auditado aí no pelo próprio Aiquívia, o Curato vai falar nisso, nós detectamos uma migração do consumidor dos grandes centros de movimentação, mais para as lojas de periferia dos centros de menor movimentação. E é claro que, com as lojas especializadas, principalmente em cosméticos, houve também uma migração desse consumidor, ou desse shopper, como vocês vão se qualificar aí, para essas lojas de periferia, quer dizer, uma transferência do consumidor. Bom, nós percebemos, já auditado pelo próprio Aiquívia, né, o aumento do fluxo de gente no que a gente chama do fora do balcão, no não medicamento, né, as oportunidades que surgiram nesse contexto e que surgirão da farmácia expandir as suas linhas de produtos para o além do não medicamento. E aí resta-nos entender de que forma administrar e gerenciar essas categorias com resultados mensuráveis, né? Esse é o objetivo da nossa live de hoje. Tudo com medidas, com rentabilidade, com sistemas de auditagem por nichos ou micro-nichos, por categorias ou microcategorias, de forma que o consumidor possa ter uma melhor experiência e efetuar uma compra dentro da farmácia de uma forma mais prazerosa, como diz o sábio, né?
até o caminhar dentro da loja tem que ser leve. Então, vai ser uma palestra para os nossos clientes de como se entende as categorias, de como entende o consumidor ou o shopper, como vocês bem descrevem, de como ele compra, quando ele compra, com qual frequência de compra, quais são os critérios de compra, quais são as rentabilidades específicas para a farmácia, onde investir, onde deixar de investir, né? Então é isso que nós vamos debater na noite de hoje. Muito bem-vindos, Purata e Jean. Eu vou passar aqui o comando para o Fabinho, não sei se ele tem alguma observação, e posteriormente a palavra já fica com você, Curata, para você dar início ao seu recado e nós vamos estar aqui atentos te assistindo. Obrigado. Agradecer mais uma vez a disponibilidade do Curata, do Jean. Tenho certeza que vai ser uma noite enriquecedora para todos nós. Agradecer aos nossos clientes. Dar uma notícia aqui, Benício, já são mais de 4.000 CNPJs que nos positivaram, né, que nos compraram durante esses 2 dias de verão, mais de 8.000 pedidos. Então, assim, muito obrigado a todos vocês. É uma grande satisfação, uma grande honra poder contar com o prestígio de vocês, nossos clientes. Daqui a pouquinho o Jean fala com a gente. Curata, fique à vontade, a palavra é toda sua. Obrigado, boa noite, pessoal. Boa noite, obrigado, Fábio, obrigado, Benício. Um grande prazer estar com vocês aqui. Esse convite aqui entendo como bastante especial, né? Vocês, até na última apresentação da equipe, a gente viu a importância da Oriente Pharma no Brasil, né, entre as top 10 distribuidoras desse país, que é enorme, né, e atuando principalmente, aí, exclusivamente no estado de Minas. Então, entendemos que além da nossa parceria, né, que é bastante consolidada, acho que é um momento legal também para dar um passo além, né, uma vez que já existe um trabalho muito bem feito sendo realizado, né, o ranking, né, o faturamento, enfim, todo o trabalho que já vem sendo feito, isso já consolida isso que eu tô colocando aqui, né. Eu acho que um próximo passo é melhorar até a profissionalização, né, do varejo farmacêutico, principalmente o independente, a associação. Isso tudo a gente consegue via, né, educação continuada, via entendimento contínuo, né, e melhoria da análise de dados, de que maneira a gente transforma esses dados, né, em soluções aplicáveis no dia a dia do ponto de venda, tá? Então, a nossa ideia aqui hoje é passar por um panorama geral do mercado como um todo, né? Eu estou projetando aqui, se vocês não estiverem vendo, por favor, me sinalizem, tá? Mas para mim aqui já está projetando certinho. Então, a gente dividiu esse dia de hoje em 2 frentes, né? A primeira delas é a minha parte, então vou falar sobre os desafios gerais do canal Pharma no Brasil, as principais movimentações de categorias, quais são os principais direcionamentos, né, que as empresas, tanto indústria quanto varejo, quanto área de serviço como nós da IQVIA, devemos ter, né, para atender principalmente ali o consumidor, o paciente ou o shopper ali na ponta, né? Só um adendo, né? Falamos aqui já hoje sobre shopper, consumidor, né? Então, só para ficar claro conceitualmente aqui, na verdade, a gente trata do ser humano como um todo, né? Ele é um shopper, ou seja, comprador, quando ele executa a compra, seja no ponto de venda físico, seja no ponto de venda online, né? Então, ele é responsável pela compra. O consumidor é o que consome. Então, por exemplo, a shopper de fraldas, normalmente a mãe ou o marido, né, quando a esposa manda comprar, né? E o consumidor, ele é o bebê, tá? Então, só para a gente ter essas diferenças, por isso que a gente usa muito esse tema shopper ou comprador, né? Porque, de fato, são as pessoas que vão até o ponto de venda ou vão nos meios digitais para executar a compra, tá? E o paciente, ele está na condição de alguma doença ou de alguma enfermidade, né? Mas, no final, a gente está falando do mesmo ser humano, né? Que atua dentro dos nossos negócios de diferentes formas e com diferentes papéis, tá? Então, dito isso, eu vou começar a apresentação aqui, passando um panorama geral do mercado,
Não dá para a gente falar do mercado farmacêutico brasileiro sem falar da situação do Covid, que mudou muito as dinâmicas das categorias, né? A maneira com que o consumidor, o shopper, o paciente atua dentro dos seus PDVs, né? Talvez a árvore de decisão, né, de escolha, ou seja, o processo de escolha de um produto, ele também começou a modificar e provavelmente muitos desses novos comportamentos vão ficar, né? E é por isso que a gente traz aqui um escopo geral. O Jean vai passar um pouco mais de detalhe, até trazendo alguns dados econômicos e tudo mais, mas no geral o que a gente vê de diferença em comportamento que impacta no consumo do canal Farma, né, uma maior preocupação com segurança e prevenção, muitos impactos emocionais acontecendo, medo do contágio, junto com isso, mais consumos de mídia, né, a gente tem a tal da quarentena, todo mundo em casa, né, sendo, entre aspas, obrigados a interagir com diferentes canais, independente se vai se relacionar com família, amigos, ou se vai executar uma compra, né, a gente tem novas dinâmicas de canais, foi bem colocado no início aí, né, por exemplo, essa tendência do consumidor sair dos grandes centros para os bairros, né, claro, se os grandes centros eles estão vazios, né, a população também com medo, provavelmente ela vai consumir numa farmácia, numa loja mais próxima, né, e o aumento das mídias digitais que chegaram para ficar, tá, isso aqui é um resumão de uma pesquisa que a gente fez com 2.000 consumidores no país, né, em 3 ondas, essa aqui é a primeira onda e a gente vai monitorar, né, as diferenças de comportamento da população brasileira no decorrer dessa pandemia até o pós-pandemia, mas esse é o cenário que a gente tem hoje, né? Aqui são alguns exemplos, né, alguns indicadores do que a população está fazendo para manter a saúde mental e física. Então, eles, né, não estão indo menos para hospitais, porque eles acham arriscado, tem o tal do home office, né, todo mundo trabalhando em casa, conectado, muitas atividades, tanto físicas quanto de atendimento, seja de psicólogos, médicos e outros profissionais da saúde, né, eles estão começando a alavancar, né, esse atendimento via online. Vocês devem estar ouvindo muito essa questão da prescrição eletrônica, né, enfim, aqui a gente tem um cenário bastante diferente e o consumidor muito adaptativo a todo esse contexto, né? E aí, a gente globalmente, a gente vem discutindo, né, a Equivalent está presente em mais de 100 países no mundo, e a gente vem discutindo muito essa transição que está ocorrendo nos últimos 10 anos do consumidor ou paciente convencional para o evoluído, né? Então, a gente está indo, já nos últimos 10 anos, para o lado direito. E nada muda, né, com a pandemia. A diferença é que há uma aceleração do consumidor, né, indo mais para o lado proativo do autocuidado. Vocês vão ver que o autocuidado, né, ele é uma âncora assim, que vai ficar por, né, muito tempo ainda, né, que é justamente o desenvolvimento da população em relação à sua própria saúde. Tá? Então, eu estou falando de uma população menos passiva, né, com mais uso de tecnologia, ele tem menos lealdade hoje, porque na medida que ele frequenta ou tem experiências com novos canais, novos tipos de ponto de venda, né, novas mídias, ele acaba sendo mais, ele tem essa experiência que o faz ser mais, esqueci a palavra aqui, mas esse consumidor, ele de fato, ele está buscando, né, alternativas em diferentes tipos de canais, em diferentes situações, né? As mídias sociais, elas são essenciais dentro desse processo. A gente tem essa questão da interação do grande número de canais, não só dentro do online. A gente acha que e-commerce é só venda de website, não é. A gente fala de um conceito diferente aqui, que é o digital commerce. Então, estamos falando de website, desde televendas, WhatsApp, né? Então, vocês vão ver que mais para frente o desenvolvimento desse canal ele está sendo muito acelerado, com uma dinâmica bem diferente do que está acontecendo no varejo físico, né? Especialmente o canal independente, que muitas vezes não tem esse direcionamento de investir, né, numa mídia digital, né, ou então o mesmo recursos para poder criar o seu website, tem muitas dúvidas em relação ao sistema de entrega, etc. Estão utilizando meios, né, que no final acabam sendo mais simples, que são acessíveis a todos, né? Desde o televendas, motoboys, WhatsApp, tudo isso é multicanal, tá? Multicanal não é só aquelas empresas que são super tecnológicas. Então, essa é uma diferença bastante grande para que, por exemplo, as lojas independentes, né, no Brasil atendam esse paciente
que sai do grande centro, normalmente de uma grande rede, para o bairro, né, essas pequenas farmácias estão começando a se movimentar, utilizando as ferramentas que estão disponíveis ali no momento para poder atender o paciente, o consumidor, né? Então, isso faz com que o varejo como um todo imprima uma diferente dinâmica dentro desse contexto da Covid, tá? E aí, a gente não pode esquecer qual é o papel fundamental da farmácia, né, dentro do ponto de vista da população, da saúde como um todo. A gente fala que o canal Farma, ele é a porta de entrada do ecossistema de saúde, né? Então, a gente sabe que o Brasil é muito grande, nem todas as regiões ou cidades do Brasil têm um posto de saúde próximo, né? Nem todos têm, aliás, pequena parte da população tem acesso, né, ao médico, né, seja via, né, a sua empresa ou seja via particular, né? Então a gente fala que o canal Farma muitas vezes ele serve, né, como essa porta de entrada, com atendimento qualificado do farmacêutico e muitas vezes até o balconista, né, que acaba assumindo esse papel de primeiro atendimento, né? Parceiros da saúde da população, isso já é consolidado, a gente tem várias pesquisas da IQVIA que mostram, né, que a população já percebe esse canal como um grande parceiro de confiança, suporte, né, de saúde e bem-estar. Esse é um canal que já fomenta há algum tempo, eu não estou falando só de rede aqui, eu vejo muita coisa legal sendo feita em canal independente, em pequeno varejo, para fomentar essa educação continuada na população, seja para o suporte de adesão ao paciente, seja melhorar a comunicação dentro do ponto de venda, ou seja implementar alguma ação para ajudar a população a se relacionar melhor com a saúde, tá? Então, isso já é um papel que se consolida ainda mais nesse momento. E o que a gente fica como legado, né, é principalmente essa coisa da digitalização, né, como eu comentei, a digitalização que tem 1 milhão de frentes, não é necessário estar na 1 milhão de frentes, mas fazer bem feito, né, o que você se propõe a fazer, seja do mais simples, que é o televendas, até o mais complexo, que é ativar os multicanais via aplicativos, né, via outras mídias digitais. A gente está falando de uma população que busca muito mais prevenção, menos cura, vocês vão ver isso em dados aqui hoje. O consumidor mais exigente, experiente, então a palavra que eu esqueci ali atrás era exigente, por incrível que pareça, né? Então, quanto mais experiência de canais, mais conhecimento, né, o consumidor tem, mais exigente ele fica, tanto no processo de escolha de um produto, quanto no processo de escolha do ponto de venda. Então, o que a gente fala, né, a pergunta até a gente estava discutindo de manhã, era, o que vai fazer esse consumidor voltar para a farmácia independente depois da Covid? E aqui, basicamente, é serviço, atendimento, que vai desde o atendimento farmacêutico, do próprio farmacêutico ou do profissional de saúde da loja, né, até o sortimento mais correto para atender aquele nicho de população, né, que faz parte do seu bairro, enfim, da região onde cada ponto de venda atua, que o Jean vai aprofundar bastante. Então, a gente está falando de uma mudança muito grande de percepção de valor, e a gente não pode esquecer que a gente tem mais de 80 mil farmácias no Brasil, né? É o canal mais capilar, ele já tem uma alta frequência de compra, né, e de ida, então eu acho que tudo isso junto, somado, vai fazer com que o canal saia ainda mais fortalecido dessa pandemia, né? Aqui, eu não vou entrar em detalhes, já tem esse mesmo slide na apresentação dele, ele vai explicar com mais calma, mas aqui, basicamente, eu queria só destacar a questão da expansão de PDV, então, não para de abrir farmácia, né? No caso de lojas independentes, fecham farmácias bastante, né, ao longo do ano, mas abrem mais, né? Isso porque existe, sim, um espaço dentro do mercado para atendimento, né, da população em determinadas regiões que não estão, né, super populadas de farmácias. Consumer Health, o que é Consumer Health? São categorias de autosserviço, né? Então, tirando prescrição, todo o resto a gente chama de Consumer Health. Também crescendo, expandindo, novas categorias surgindo, novas soluções para o consumidor surgindo. O sortimento que a gente fala que é mais sofisticado, não quer dizer que ele é mais premium, tá? Necessariamente. Ele é mais sofisticado porque você tem diferenciais de produto dentro do ponto de venda. A gente fala que a farmácia ele não é mais um dispensador de medicamento, ele é um dispensador de saúde. E dentro da saúde, a gente tem que considerar que existem várias outras frentes que desde ali há 50 anos, quando a Organização Mundial de Saúde, né, falou de autocuidado, ele fala, desde medicamentos isentos de prescrição, faz parte do autocuidado, né, holístico da população, até produtos de saúde e bem-estar,
Não é à toa que hoje, né, no pico da pandemia, a gente vê uma vitamina C voando, né, produtos probióticos continuam crescendo, né, e outros tipos de produtos que acabam fazendo essa manutenção e a prevenção, né, eles estão bastante presentes hoje no dia a dia da população. E os desafios o Jean vai comentar um pouco mais e vai amarrar com a parte de gestão de categorias. Olhando aqui, né, desde janeiro de 2019, mês a mês, aí os gráficos de cima em unidades, né, demanda em unidades e embaixo em valor, a gente vê ali um crescimento, né, sustentável, né, numa tendência até parece linear, mas ela está crescendo quando a gente olha o ano móvel, que a gente chama de MAT, né, que são os últimos 12 meses. E olhando os últimos meses, vocês vão perceber que no mês de março de 2020 existe um pico que nunca existiu na história do canal. Por quê? A população se abasteceu muito de diversos tipos de produtos, especialmente os OTCs, né? Então, desde produtos de gripe resfriado, dor e febre, gastro, principalmente vitaminas, que cresceu demais, né? Um destaque aqui, por exemplo, vitaminas no Brasil costuma ser a quarta maior categoria de autosserviço. Até o momento, no year to date, que a gente fala de janeiro a junho desse ano, vitaminas passou dor e febre e gripe resfriado em vendas. Isso nunca aconteceu na história. E isso aconteceu por quê? Porque a população viu uma necessidade latente de buscar tipos de produtos de prevenção, tá? Bom, depois de março existiu uma queda que já era esperada, maio deu um crescimento, né, de 6%, e em junho teve uma leve queda, né, quando a gente olha mês versus mês. Quando a gente olha mês versus o ano anterior, aí em todos os períodos a gente vê um crescimento, né? 30% em março em volume, né, no gráfico de cima, depois teve a queda, né, no curto prazo, mas no médio prazo, quando a gente compara abril versus abril 2,8 e assim por diante, finalizando aí o mês de junho com crescimento contínuo. Aquela queda de março para abril, que a gente vê no varejo total, ele não aconteceu no e-commerce. Aliás, não é e-commerce aqui a gente chama de digital commerce, que são todos os meios não físicos que acabam gerando alguma venda para o consumidor ou para o paciente. Tá? Então, aqui a gente está falando de venda por aplicativo, que tem aquele sistema, pode ser o clique e retire, website, né, que aí é o site clássico, né, de compra e venda, que você opera por browser, né, de internet, e o próprio televendas, e o que a gente chama de last mile, né, ou última milha, que é, por exemplo, Rappi, né, em que muitas lojas independentes acabaram adotando nesse período para, né, ganhar agilidade na distribuição de produtos. Tá? Então, a gente vê aqui uma linha contínua de crescimento, né, desde de fevereiro para março, essa linha não para de crescer, e no mês de maio, né, quando a gente considera dentro do painel da IQVIA que informa tanto as vendas online quanto lojas físicas, já representa quase 3%. Parece pouco? É pouco, né, ainda. Mas se a gente considera que na média até do canal alimentar a gente tem por volta de 3, 4%, a gente está no caminho, né? E hoje muitas lojas, principalmente as redes, se ancoram, né, até no e-commerce para muitas vezes compensar as vendas que foram perdidas na loja física em função da não ida do consumidor ao ponto de venda, tá? E aqui eu não vou entrar em detalhes, mas aqui a gente separa entre não medicamentos, no gráfico da esquerda, né? Não medicamentos, MIP, que é o OTC, e prescrição. Só para mostrar para vocês que bimestre versus bimestre, né, terminando abril e maio, depois da alta, né, depois daquela alta estocagem, todos os segmentos crescem bastante. OTC, não medicamentos crescendo 146%, MIP 131%, né? E quando a gente separa as categorias diretamente relacionadas à Covid e indiretamente não relacionadas, também todas crescendo. Ou seja, um produto está puxando o outro. Quando a gente fala de prescrição, também aquela questão do abastecimento do paciente, né, que ele podia pegar 3 meses de tratamento, né, a gente tem muita, sei lá, diabéticos, pessoas com doenças cardiovasculares também, com medo de falta de produto, né, acabou se estocando bastante em março, isso também se reflete aqui dentro, né, no canal e-commerce, tá? Só para vocês terem uma ideia, aliás, só para vocês não se preocuparem com tantos dados, essa apresentação vai ser enviada para todos, né, integralmente, então não se preocupem, tá? Aqui é o ranking das categorias que são vendidas no e-commerce. Então, primeiro vitaminas, depois cabelos, cuidado facial. Olha que interessante, né? A gente vê uma distribuição ainda com muita oportunidade de cabelos e cuidados com face, que são os cosméticos e os dermocosméticos. Eles são ali top 2 e top 3, né? Então, aqui é algo já a se considerar, né? Pô, será que com a não ida do meu consumidor ao ponto de venda, eu devo ter perdido muita venda de shampoo, né, coloração que está crescendo, né, e outras categorias?
como eu faço para poder compensar muitas vezes essa perda? Ou se eu não tenho produto, pô, eu sei que o consumidor está buscando, né, eu olho para minha loja, não tenho, o que eu faço para começar a trabalhar, porque é venda perdida, né? Bom, aqui na evolução de longo prazo, né, a MAT é ano móvel, tá? São 12 meses, sempre terminando em junho, e o YTD é o Year to Date, que é de janeiro a junho. Então, vamos se atentar aqui às mensagens, tá? Então, do lado esquerdo em unidades, do lado direito em faturamento. Então, basicamente, o que está em vermelho aqui é a prescrição crescendo, né? Consistentemente, em menor escala versus o que a gente chama de consumer health, que é autosserviço, né? Mas a gente já vê uma aceleração do mercado. Então, por exemplo, do lado direito em valor, a gente vê uma aceleração, né, de 12,2 do fechamento do ano fechado versus 13,6, ou seja, o segmento de autosserviço está acelerando e crescendo 2 dígitos. Aqui é um gráfico, né, relativamente simples, eu vou explicar para vocês. Aqui eu divido entre aqueles 3 grupos: prescrição, OTC, MIP e higiene, beleza e nutrição, que é o HBN. A linha azul é a demanda real, mês versus mês do ano 2019, o azul claro, e o azul escuro é de 2020. Então a gente já vê o pico que eu comentei ali de março ocorrendo em todos, né? E logo depois a gente vê a ressaca, né? Que é a grande queda em abril, isso acontecendo para todos. O grande destaque aqui são os grupos de categoria em que a linha azul escuro está acima do azul claro. A gente vê isso em prescrição e principalmente HBN, principalmente nos últimos 3 meses. Ou seja, aqui, houve um pico de estoque, houve uma demanda muito forte e as categorias continuam crescendo versus o ano anterior, tá? E aí, para facilitar até a maneira com que a gente enxerga, aí o Jean vai entrar em mais detalhes sobre gestão de categorias, a gente tem aqui um exemplo de planta baixa da loja, dos grandes grupos que a gente trabalha. Esse foi um projeto grande envolvendo as principais indústrias, varejo, e agora, né, com a entrada da distribuição, para a gente começar a estudar quais são os grandes grupos de categoria hoje presentes dentro do canal Farm e como trabalhar da maneira correta cada um. Então, o Jean vai passar em mais detalhes esse slide, tá? O que eu queria mostrar para você é que a gente sai desse layout, né, de planta baixa, vou voltar aqui, né, que são essas grandes categorias do mercado, para a gente começar a entender jornada. A jornada de compra do paciente e do consumidor, né, de acordo com a característica do produto. Então, aqui, por exemplo, a gente segmentou o mercado em todos esses grupos. Está bastante colorido aqui, mas é proposital para separar os grupos. Então, em azul, a gente tem basicamente os OTCs, mas primeiros socorros. Só que o azul a gente divide em 2 grandes grupos, tá? Alívio de sintomas e tratamentos, ou seja, né, aquele dor e febre, gripe, resfriado, digestivo, óleos, curativos, tratamento de pele e outros. E prevenção e manutenção são todos aqueles produtos que o consumidor vem buscando ao longo dos últimos anos e que se intensificou esse ano, né, para poder fazer a manutenção da saúde e principalmente com foco em prevenção. Pô, a Covid está aí, né? Eu preciso fazer o máximo possível para não precisar ir para o hospital, ir para o médico. Eu preciso aumentar minha imunidade, né? Então são categorias vitaminas, tônicos, ansiedade e humor, né? Todo mundo muito estressado, então essa categoria cresceu muito. Equilíbrio da flora, colágeno para articulação, enfim. Então aqui a gente tem os 2 principais grupos e são os 2 grupos que no autosserviço do canal independente são os maiores, tá? Isso não quer dizer que as lojas não tenham que trabalhar com outras categorias. Aí eu estou falando de nutrição especial, que tem os alimentos especiais, né, que são a suplementação adulta, principalmente, aparelho de saúde, termômetro digital, medidor de pressão, inalador. Vocês imaginam o seguinte, aquele diabético, né, que vai buscar insulina, ou mesmo a lanceta, né, essa pessoa, esse paciente, ele tem outras necessidades, né, ele vai eventualmente comprar um glicosímetro, eventualmente o diabético tem um problema de pressão, né, então ele vai querer fazer esse autodiagnóstico em casa, por isso esse segmento está crescendo muito também. Outros cuidados do paciente, fralda adulta, que é um dos grandes emergentes aí dos últimos anos, agulha e seringa que cresce muito, né? Enfim, aqui tem outro grupo. Aí o universo da mãe, né, que é o universo infantil, a gente pega toda a jornada da mãe, que é desde fralda até fórmula infantil, puericultura, toda a parte de higiene e beleza infantil.
Aí os dermocosméticos, que são os cosméticos só que com visitação médica, né? A gente está falando de empresas como La Roche-Posay, Vichy, Galderma, né? O próprio Axê com Profuse, enfim, aqui a gente tem o grupo de visitação médica. Aí a gente separa a perfumaria e cosméticos, que são todos os cosméticos, né? Nivea, enfim, todos maquiagens, e que não são dermocosméticos, ou seja, não tem visitação médica. Higiene pessoal, que é toda a linha que vocês já conhecem bem, cabelo, desodorantes, higiene oral, sabonete, etc. Proteção solar, né, que a gente excluiu da análise por conta da sazonalidade, e protetor solar está indo muito mal esse ano, né, que é uma soma principalmente da sazonalidade não tão boa, né, do último verão, mas o início da Covid, que foi ali no final de fevereiro, né? E fora isso, a população não está saindo de casa, então a população não está utilizando o protetor solar para uso diário, principalmente os protetores solares, né, faciais, tá? E conveniência, que vinha bombando também, né? O mercado de conveniência, bomboniere e alimentos em geral vinha crescendo nos últimos anos bastante forte, e aí com a não ida do consumidor para o PDV, obviamente a gente vê uma queda. Então aqui eu meio que resumi mais ou menos o que acontece com esses grandes grupos, né? E que eu vou mostrar em números nos próximos slides. Então aqui é mais para facilitar até a leitura dos slides que eu vou mostrar um pouco para frente, tá? Então aqui do lado do primeiro gráfico da esquerda, eu tenho todos os segmentos incluindo o RX, tá? Ali a gente segmentou só no autosserviço, mas aqui eu incluí RX. Então a gente tem alívio de sintoma, higiene pessoal, prevenção, e ali o verde é o faturamento, né, dos primeiros 6 meses desse ano. Então a gente está falando de RX faturando quase 36 bilhões, alívio de sintomas, né, que é dor e febre, gripe, etc., faturando quase 10, a higiene pessoal 5, prevenção 4, enfim. O que salta os olhos aqui? O grande crescimento das categorias de prevenção, né, que a gente vê principalmente puxado por vitaminas, outros cuidados ao paciente, desde fralda adulta até seringas, enfim, todas essas categorias correlacionadas, né, ao cuidado ao paciente, devices, que são os aparelhos de saúde, medidor de pressão, termômetro, etc., e nutrição especial. É isso que salta os olhos, mas a gente não pode esquecer também o excelente crescimento que teve aqui em higiene pessoal, o universo infantil e a perfumaria cosmético como um todo, né? A gente achava que com a população em casa, eles iam consumir muito menos produtos de cremes e loções para rosto, para corpo, mas não, pelo contrário, né? Principalmente as mulheres, elas continuaram comprando, utilizando. Quando você está em casa, não tomando sol, né? Aumenta o nível de oleosidade da pele, do cabelo. Então as pessoas acabam precisando continuar consumindo esses produtos, né? Fora essas categorias que acabam sendo beneficiadas em função por exemplo, do fechamento de salões. Então, dentro do sortimento de cabelos, é muito importante ter coloração, porque é uma categoria de faça você mesmo, né, em casa. Assim como outras, por exemplo, depilatórios, também crescendo muito, né? Então, são essas lógicas que o PDV precisa prestar atenção para que não falte, porque o consumidor vai buscar esse tipo de produto. E aí, aqui, a mesma visão por região, Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Norte e Nordeste, que a gente chama de NENO. As diferenças, Sul, né, se destaca muito em higiene pessoal e beleza. Centro-Oeste, infantil, outros pacientes, nutrição especial. E Norte e Nordeste é o único que cresce 2 dígitos em alívio de sintomas, cresce muito forte em prevenção e também outras categorias correlacionadas. E aí aqui para essa apresentação, coloquei especialmente para vocês os dados de Minas Gerais, né? Então Minas, o estado como um todo, ele cresce um pouco abaixo do mercado total, quando a gente fala de autosserviço. É um mercado de 2,2 bi, né, com 8,5% da importância do total do faturamento do Brasil, né, considerando que o PIB é em torno de 8,8%, então está em linha até com o potencial econômico da região. E o que a gente vê aqui é um crescimento de 2 dígitos em muitas categorias importantes, né? A própria higiene pessoal, Minas cresce mais do que a média de todas as regiões, né? O universo infantil cresce quase 2 dígitos aqui, prevenção também voando, crescendo quase 24%. Enfim, aqui, né, de novo, vocês vão receber essa apresentação, mas aqui a gente já vê que o Estado ele está comportando, né, a venda de produtos que são tanto correlacionados com a Covid quanto não correlacionados. É importante entender o que o consumidor está buscando especificamente no canal farmácia. Tá? E aqui, só endossando o que foi falado, né, dessa migração do interior, das lojas do consumidor das lojas do centro para o bairro, aqui a gente divide em subcanais. Abrafarma, que são as grandes redes, as outras redes são as médias, a Associação Franquias Independentes, que forma todo esse grupo, né, de pequeno e médio varejo. Então, eu até deixei o verdinho atrás para vocês verem.
todas as categorias basicamente estão crescendo mais do que as redes, tá? No canal independente. E aí a gente tem diferentes níveis aqui de crescimento, mas vale aqui destacar de novo prevenção, produtos correlacionados com o cuidado do paciente, cosméticos, está crescendo, né, bem mais do que a média que vocês viram ali atrás. Então, muitas vezes aqui é aquele, foi, né, de repente, a necessidade latente. Então, pô, eu não trabalhava com linha de desodorantes, eu não trabalhava com depilatórios, o varejo passou a comprar porque o consumidor está, de repente, eventualmente, perguntando na loja, mas não tem essa categoria, né? E aí o PDV está puxando o selim para a loja e, como consequência, está fazendo o sellout, tá? Então, isso é muito importante. E olhando aqui o estado de Minas, né, também nesses mesmos subcanais, a Farma, outras redes, a Associação Franquias Independentes, a gente vê aqui que a Associação Franquias Independentes também, né, se destacando no estado de Minas, tá? Então, por exemplo, a Associação em Franquia, que são essas lojas, né, associadas, a gente tem, por exemplo, uma Febrafar, né, que é bastante grande no país, elas se destacam com crescimento em praticamente todas as categorias. Em todas, né? Protetor solar não conta porque a gente sabe que teve uma sazonalidade ruim para todo mundo, mas olha o nível de crescimento de todos os segmentos, né, em Minas, é muito grande. E aí é legal entender quais produtos estão dentro de cada um dos segmentos que a gente vê aqui e se a sua loja ela está seguindo o mesmo nível, né, do que a média do estado, que são basicamente os seus concorrentes, né? Se eu estou crescendo 15% em universo infantil e o estado está crescendo 27%, opa, peraí, né? Aqui é um sinal de alerta, de repente está faltando sortimento, está faltando produto, ou eu não estou trabalhando adequadamente o consumidor, tá? Então, basicamente, só passando um highlight das principais grandes categorias aqui, falando especificamente de alívio de sintomas, que é o que mais acaba sofrendo dentro de OTC, só para mostrar para vocês que não são todas as categorias que estão perdendo valor de mercado, tá? Então aqui a gente está falando do impacto maior em gripe e resfriado, onde muita gente adiantou a sazonalidade, né? Ou seja, adiantou a compra do período de inverno e não recomprou, porque a população não está saindo de casa, a criança não está indo para a escola, não está trazendo vírus para casa, a população tem menos risco, né? Logo, uma categoria tão grande como gripe e resfriado acaba puxando todo o segmento de alívio de sintoma para baixo. Mas a gente vê que dor e febre continua consistente, ainda crescimento de 2 dígitos, saúde digestiva, né, em alguns casos também crescendo bem, tratamento de pele que é correlacionado, né, até ao cosmético, ao tratamento mesmo em si de pele com prescrição, às vezes, ele também crescendo, enfim, tá? Então esses são os principais highlights. Em prevenção, o cenário é totalmente diferente. Aqui é o ranking de crescimento das categorias, né, de janeiro a junho desse ano versus janeiro a junho do ano passado, que é o azul, né, a barra azul. A linha vermelha, ela é o crescimento do último trimestre versus o trimestre anterior. É o abastecimento versus o pós-abastecimento. Então, se tiver a linha acima do zero, é porque está crescendo consistentemente. Então, basicamente, está vendo vitamina C, estimulantes, proteção celular. Olha que interessante, já aparece uma subcategoria aqui que muitas vezes ninguém nem tem positivado, né? Quais são os produtos, as marcas de proteção celular, por exemplo? Vitamina A e D de autosserviço não prescrito, né? Multivitamínico, vitamina D, enfim, a população estava desesperada, comprou tudo, mas a gente vê que eles estão vendo valor no consumo desse produto, no cuidado com a prevenção, tá? Higiene pessoal, né? Cabelos crescendo bem, como eu comentei, com destaque para coloração. Quando a gente olha unhas e cabelos, que é a primeira categoria que cresce 30%, é basicamente o nutricosméticos, que é o primo ali das vitaminas, né? Que são as cápsulas, tá? Cuidado oral, né? Indo mal no canal, e outras categorias até massivas, né? De cuidado íntimo, desodorantes também indo mal. Por quê? Porque essas categorias, no final do dia, elas concorrem com muito mais canais. Quando o consumidor ele vai fazer a compra de arroz, feijão no supermercado, fazer reposição, de repente ele não quer se arriscar para ir para uma farmácia, ele vai lá para a gôndola de higiene oral, né, higiene íntima, etc, e acaba repondo essa compra. Então esse é um dos motivos, tá? E aqui o que se destaca em outros é álcool gel, né, que todo mundo sabe, sabonete, que tem muita relação com o Covid, né, e também outras categorias aqui, né, que podem eventualmente ter um impulsionamento pela situação da Covid, tá? E aí aqui eu não vou passar detalhes, aqui é beleza, tanto dermo quanto massivo, todos os segmentos basicamente crescendo, cremes e loções, lábios, anti-idade, tratamento de acne, limpeza de pele, aqui independe se é uma empresa que tem visitação médica, né, ou uma marca que visita médico ou não. O consumidor está consumindo
produtos de beleza, ok? E o universo infantil também é o mesmo esquema, né? Só repelente, higiene oral e proteção solar, que são categorias menores para o universo infantil, caem, mas aqui vale a pena prestar atenção sim, né? Principalmente em fraldas, que é a maior categoria, né? Junto com fórmula infantil, se meu sortimento está correto, se eu estou atendendo a mãe que vai buscar ali eventualmente a reposição, e pensar na estratégia de categorias que o Jean vai comentar aqui na próxima apresentação, tá? E aí, para finalizar a minha meia hora aqui, a gente separou todas essas milhões de categorias que existem disponíveis no canal em 4 grandes grupos, de aceleração, acomodação, recuperação e desaceleração. Só para vocês terem um panorama geral, né, do ponto de vista do sortimento inteiro do varejo, o que está crescendo e o que está caindo. Então, aceleração que cresce tanto no ano de 2020, né, versus o ano anterior, quanto cresce no curtíssimo prazo, ou seja, continua crescendo. Acomodação é porque cresceu bastante no year to date, né, de janeiro a junho, mas ele retrai no curtíssimo prazo. Recuperação é porque ele não estava indo bem, começou a ir bem agora no curtíssimo prazo. Desaceleração é porque está crescendo menos que o ano anterior e retraindo. Então, no geral, a gente tem esse panorama, né, de matriz, vocês vão receber, tá, isso daqui, até para vocês compararem, né, com o sortimento que vocês trabalham dentro de suas lojas, tá? Mas, basicamente, dentro de aceleração, eu destaco aqui prevenção, né, vitaminas, tônicos, calmantes, né, aparelho de saúde, todos aqueles que a gente viu ali atrás, né, que tem um crescimento maior, ele acaba caindo aqui, que são as categorias de crescimento contínuo, tanto em 2020 quanto no curtíssimo prazo. E aí eu coloquei em azul claro embaixo um resumão, né, só para não precisar falar de todas as categorias aqui, mas basicamente aceleração, a gente está falando de prevenção, manutenção, a categoria de faça você mesmo, né? Acomodação são basicamente os OTCs, que foi aquela briga, né, por compra de produtos e tal, a população se abasteceu. Aí a gente tem recuperação e desaceleração, que tem que olhar produto a produto, categoria a categoria, ok? E aí eu vou passar direto aqui para o desafio da execução. Então a gente viu, né, ali atrás, muitos dos números. Eu tentei passar de uma maneira resumida para vocês o que acontece com a categoria, com o grupo de categoria e com a tendência, né? E aí a gente vê alguns desafios do trade. Aqui vai parecer muito genérico, mas isso aqui é um pano de fundo para uma discussão, né, para a profissionalização do seu PDV, né? Então, questão do estoque de saúde e bem-estar, a gente vê que está crescendo muito, adequar mix, que o Jean vai falar muito, né? Disponibilização de novos canais. Pô, que canais eu posso trabalhar? Eu não posso trabalhar em todos os digitais. Qual eu consigo atender o meu consumidor, né? O e-commerce, sortimento, precificação, o Jean vai passar sobre isso. CRM, se você tiver um cartão fidelidade, para você entender melhor o shopper que vai para a sua loja, para você ajudá-lo, né, dentro desse contexto de saúde como um todo, manutenção da saúde e principalmente parceria, né? Isso que a gente está fazendo hoje aqui nada mais do que parceria entre a IQVIA, entre laboratórios, né, e entre toda a cadeia farmacêutica, e isso vai fazer com que todos juntos, né, caminhem aí numa trilha de sucesso dentro do canal, tá bom? Então aqui eu encerro minha apresentação e passo para o Jean. Obrigado. Oi, Benício. Obrigado, Curata. Riquíssimo material, bela contribuição. Agora o Jean vai ensinar para a gente como é que a gente vai gerenciar isso tudo aí, né, Jean? Palavra com você. Vamos lá. Bom, primeiro, Benício, queria agradecê-lo do fundo do coração, que você é um cara muito empreendedor, né? Quando você decidiu fazer esse evento, a gente se falou pelo telefone, eu falei, poxa, o Benício é um cara de visão, não é à toa que está há 30 anos numa forte consolidação de mercado, junto com todo esse varejo que te prestigia. Então, parabéns a você, ao seu time, né? Porque sem as pessoas isso não aconteceria. Todo o seu time oriente. Então, eu quero realmente te dar os parabéns pela iniciativa, que foi uma iniciativa de coragem, né? A gente sabe o quanto é frio na barriga, né, Benício? Fazer um evento como esse. Num mundo novo, né? Você falou ontem, anotei várias coisas que você falou ontem na sua palestra. Também quero mandar um abraço para o Edson Tamassi, um grande amigo nosso, né? Acompanhei a palestra inteira. E vocês realmente falaram de uma forma muito simples e muito objetiva desse momento que, como a gente vem falando, não é um novo normal, né? Os desafios sempre existiram, né? E a gente tem que se adaptar a eles. Então, eu quero te dar esse parabéns a todo o time Oriente, tá? Muito obrigado pela oportunidade. Bom, o meu papel aqui é falar
sobre um tema que todo mundo aqui já teve uma aula brilhante aí do Curata, que é um grande parceiro nosso, que é falar de gerenciamento de categorias, né? E normalmente, eu vou me apresentar aqui rapidamente, né? Eu sou professor também lá na SPM. Quando a gente fala desse assunto, a gente normalmente assusta um pouco, né? Por quê? Porque as pessoas falam, poxa, gerenciamento de categoria é uma coisa muito complexa. Então, a gente tenta fazer de uma forma que não seja. Então, o meu papel hoje aqui também do lado da indústria, né? Vocês vão ver um pouquinho a minha história. Na verdade, talvez nem o Benício saiba, mas eu comecei na distribuição, né? Antes da carreira de multinacional. Então, eu comecei no depósito, muito novo, separando medicamento. E trabalhei também na quarta maior distribuidora do Brasil na época, que era a Sagra. Todo mundo aí conhece, com certeza. E aí, depois ingressei na carreira, começando aí na Johnson, com um cargo mais iniciante, que é o cargo de promotor de merchandising, né? E fui crescendo. Cheguei a morar em Minas, então é uma terra que eu amo muito. Pela Pfizer fui gerente regional, cuidei de Minas e os estados do Centro-Oeste também. Depois vim para São Paulo em 2004, onde fui promovido a gerente de trade para trabalhar todo o trade marketing e fui passando por grandes empresas aí na área comercial, né, como antigamente na Ecomed, que virou Takeda, a Boehringer Ingelheim, que tive o prazer de conhecer o Curata, trabalhamos juntos lá na Boehringer, e também na Galderma, né, no segmento de dermocosmético, uma empresa que era do grupo Nestlé. E atualmente eu sou diretor executivo da Lupin Medquímica, né? A Lupin, uma empresa multinacional que adquiriu a Medquímica, né? Então, também somos parceiros aí de negócio da Oriente. Quero mandar um abraço para todo o time Medquímica. Bom, qual que é o nosso propósito principal, né, nesse programa que se chama Retail Pharma Brasil, né? Para quem não sabe, retail é varejo, né? Então a gente fala essencialmente de varejo. E quando a gente fala Retail Pharma Brasil, porque talvez hoje, sem nenhuma modéstia, mas a gente sabe que o nosso modelo que a gente trouxe para o Brasil é um modelo único. Por quê? A gente consegue integrar principalmente os principais participantes da cadeia farmacêutica, né? Então a gente tem a indústria do nosso lado, que apoia o programa, são vários patrocinadores, são mais de 27 indústrias que apoiam o nosso programa. A gente cria soluções que vão solucionar e ajudar o varejo farmacêutico. E a gente tem o objetivo principal de ligar esses elos. Então a gente tem a indústria, o varejo e a distribuição, né? E o principal ponto focal é o varejista realmente. E dentro do varejo, a gente fala muito de shopper. Por isso que o Curata mencionou, e o Benício também, porque a gente fala do shopper, é quem paga a conta, né? Aquele que decide lá no ponto de venda. E aí também fazer um agradecimento a esse varejo que tem nos apoiado, principalmente a Febrafar, que tem enviado os seus representantes para as discussões que a gente tem lá no Retail Pharma, né? A própria Bradilan, que também veio com a gente nesse apoio recente, né, para a gente poder juntos chegar até vocês, varejistas. A BIMIP, né, que é da Associação de Medicamentos Isentos de Prescrição, a Abrafarma. Então, tem vários apoiadores nesse processo para a gente conseguir trazer essas melhores práticas mercadológicas. E que a gente fala que lá, quando a gente se junta, a gente tem insight. O que é o insight? Na verdade, o insight não é uma ideia completa, ele é uma parte da ideia. E a gente aperfeiçoou essa ideia para entregar o que realmente o varejo precisa. Tá? Isso tudo nasceu, pessoal, na SPM. Não sei se vocês conhecem, né? A SPM é a maior escola de marketing da América Latina. Né? Ela está presente em São Paulo com as suas unidades, são várias. Tem no Rio Grande do Sul também, tem no Rio de Janeiro. Infelizmente, não tem em Minas, mas temos muitos alunos que vêm do Brasil inteiro. Então, lá dentro, muitos anos atrás, eu quero mandar um abraço também para os integrantes do Retail Pharma que tiveram toda essa iniciativa e esse propósito, né?
que lá atrás o Paulinho, quando eu comecei a dar aula lá, ele já tinha um grupo que ele desenvolvia da Ipera para fazer desenvolvimento de varejistas, isso há mais de 10 anos atrás. Quando eu passei a dar aula 8 anos atrás, a gente começou a idealizar como é que seria esse programa Retail Pharma Brasil. Aqui é uma foto de um Retail Lab, que é o nosso laboratório lá na escola. Só para vocês terem uma ideia, lá passam mais de 3.000 alunos de graduação nesse prédio. E tem uma farmacinha do lado direito, que tem 60 metros quadrados, que é o nosso laboratório. Tem um supermercado também lá, e tem uma loja de shopping, tipo um modelo Centauro, né, que a gente também usa como laboratório. Então, de fato, isso nasceu dentro de um laboratório. Porém, nossas ambições eram como é que eu faço para o varejo vir aqui conversar com as indústrias. Então, a gente provocou isso. E olha que legal, a gente provocou que foram os encontros de GC, que uma Danone e uma Nestlé, que dividem o market share palmo a palmo, pudessem conversar sobre categoria, sobre a decisão do shopper. Não o que cada um queria ganhar de market share, mas o que a gente pode fazer em prol do varejo e das categorias. Tá? Então, esse é um exemplo, são várias categorias, mas esse é um exemplo de quebra de barreiras, porque a gente conseguiu colocar a indústria concorrente, né? Às vezes uma Ipera com uma Sanofi, né? Colocar os dois para discutir a decisão do shopper, como é que ele pensa, como é que ele se comporta, né? E aí a gente conseguiu fazer vários encontros e continua fazendo, junto com a Equivia, que é o grande apoiador nosso. Então, quando a gente fala de guia, que é esse programa do lado direito que a gente vai falar bastante hoje, ele nada mais é do que um programa robusto com a SPM, né, com nós professores moderando essa discussão, né, junto com a Equivia, que é um apoiador desde o começo, que tem o quê? A informação, que precisamos dela, né, os dados, e a gente tem a indústria trazendo conhecimento que ela tem dos shoppers, porque ela investe nisso, ela investe em pesquisa e desenvolvimento do conhecimento do shopper, que muda, né, o comportamento dele com uma certa frequência. Então, esse é um dos nossos objetivos. E aí, para montar esse quebra-cabeça, realmente a gente precisa do Equivia, com inteligência de mercado. O varejo participando, então, ele vai lá discutir com a gente o que funciona, o que não funciona, e aí eu estou falando não só de redes, mas de independentes, de associativismo, estão todos juntos discutindo, a indústria, para trazer esse conhecimento do shopper, e a SPM com endosso técnico e acadêmico. Tá? Então, existe uma imparcialidade na discussão. E toda vez que começa a quebrar o pau, a gente fala, peraí, mas o que o shopper diz? Qual que é a pesquisa que tem que ele fala isso? Então, a gente volta sempre para o shopper. Isso é muito legal. Bom, lá atrás, em 2016, a gente começou os primeiros guias, né? Por quê? Não sei se todo mundo talvez conheça, ou quem já trabalhou no canal alimentar, deve conhecer lá a revista Supermercado Moderno, né? Que tinha lá um guia, mas era uma página, resumo, para o varejista pequeno se orientar. O que eu trabalho com adoçante? Qual o sortimento que eu tenho? O que o consumidor prefere? Então surgiu essa ideia lá atrás e eu falei, poxa, eu acho que tem que ser uma coisa mais completa. O Equivia, ele é quase um censo realmente de todos os PDVs do Brasil, então ele consegue medir PDV a PDV e a gente tem um ouro na mão, né, que é uma informação muito valiosa. Então a gente tem várias edições de guias para orientá-los para como vocês podem evoluir dentro da farmácia na gestão de categorias. Então nasceu lá Dor e Febre, que é um universo enorme, um valor importante para o faturamento da farmácia, gripes e resfriados, saúde digestiva, né? E vitaminas e minerais. Então já começou ali em 2016 com 4 guias importantes para ajudar nessa organização dessas categorias no autosserviço. Em 2018, a gente veio com o universo infantil, que é uma categoria também robusta, eu vou mostrar isso, e alguns cases de sucesso que fizeram que essa categoria
formasse o que a gente chama do universo da mãe, né? Ou seja, onde ela encontra todos os produtos relacionados e próximos, né? Dali das categorias-chave. A suplementação, que veio não só com a parte infantil, mas também com a parte adulta, e a gente sabe que um dos grandes bônus que a gente vai ter no mercado farma é a inserção do público sênior. A gente está falando de mais de 30 milhões de novos sêniors, né, dentro do nosso universo, que vão consumir, né, então isso é muito importante. E aí agora, em 2020, os mais novinhos, né, foi toda uma repaginada do universo OTC, é um book de mais de 300 páginas, e aí a gente quis o quê? Depois vocês vão ver nos próximos slides, compartilhar isso com vocês, porque hoje é muito difícil, vocês que estão mais longe dos grandes centros, ou mesmo dentro da capital, a indústria, no geral, acessar a farmácia, né? E aí a gente pensou, quais são os elos de ligação com a farmácia, né? A indústria, que tem uma sua limitação, o distribuidor, que é nessa movimentação que a gente está fazendo junto com a Oriente, que é, de novo, uma inovação e um empreendedorismo do Benício em acreditar no programa, porque realmente traz valor para a farmácia. Como é que a gente pode agregar valor em conhecimento para vocês? Não dá para falar, vai lá na SPM, pega um avião ou pega um carro e vai lá participar de um evento nosso. A gente convida sempre. Agora, menos ainda, porque a gente não consegue recebê-los, porque não está tendo, mas são 60 pessoas numa sala. O que nós estamos fazendo aqui, eu estou olhando, né, e estava olhando, a gente tem mais de 1.000 varejistas, que com certeza tem mais pessoas conectadas, a gente deve estar falando de mais de 3.000 pessoas tendo esse mesmo conhecimento. Então, esse é um dos nossos propósitos, levar para vocês o conhecimento. E a gente tem o universo dermo, né, que foi uma discussão muito bacana com a Roche-Posay, com Galderma, com a Xê, com farmoquímica, para discutir dermocosmético, que é sempre uma dúvida. O que eu trabalho? Qual o sortimento? São produtos que são caros, se vencer na loja. Então, óbvio que a gente teve todo um cuidado de tipo de loja, que tipo de sortimento. Então, os guias eles são bem completos nesse sentido. Bom, aqui é um exemplo do físico, né? Mas para não deixá-los somente restritos a poucos, a gente veio com a ideia do portal. Então, hoje, se vocês entrarem no site retailfarmabrasil.com.br, vocês vão ver que essa informação ela está em videoaulas. Ou seja, a gente pegou esse conteúdo escrito e trouxe em videoaulas curtos, videoaulas práticos, com uma didática e metodologias de e-learning que a gente vai aprimorando, com provas de certificação. Ou seja, se você, dono da loja, quer capacitar alguém, ou você mesmo, dono, quer se capacitar, você vai passando por algumas provinhas, vamos dizer assim, para que você consiga entender se aquilo está sendo absorvido, né? E aí, a gente tem sempre uma atualização com um parceiro como a Equivia e com as indústrias, né? A gente traz ranking, sim, das marcas, mas aí, óbvio, cada região do Brasil, e a gente quebrou em macro-regiões, né? Mas cada região ela pode ter um produto muito regional, que o importante, pessoal, é olhar a categoria. Então, quando eu falar de categoria, eu posso estar dizendo, olha, essa categoria de tosse aqui, né? Tem as pastilhas XYZ. Eu preciso trabalhar exatamente com o que está no guia, seria uma recomendação média Brasil ou média região. Mas se você fala, essa outra pastilha, ela me traz mais venda, mais rentabilidade, vocês têm que decidir isso, né? Na gestão dos números, eu pego muito o que o Edson fala, né? A gestão dos indicadores da loja. Então, se é um produto que traz benefícios, importante ele estar dentro do sortimento para atender o seu shopper. Ah, o meu shopper gosta de pastilha de menta. Se eu não tenho pastilha de menta, seja A, B ou C, eu não estou atendendo esse shopper. Então, nós temos que olhar a categoria e as subcategorias. E dentro dela, a gente traz uma orientação, mas cabe a vocês realmente tomar as decisões finais. Aí a gente fala também de o MIP no autosserviço. Eu, particularmente, rodo muito Brasil, agora um pouco menos, né, por causa da pandemia,
mas eu gosto de visitar muitos tipos diferentes de loja e me surpreendia muito em Goiás, em Minas, quando eu via lojas realmente sem nenhum autosserviço de MIP, né? Ou seja, o MIP todo para dentro. E realmente existe uma limitação de espaço, mas lá na SPM a gente tem uma loja de 60 metros e a gente consegue mostrar que existe sim como fazer. Óbvio, proporcionalizando os tamanhos de portfólio. Então, eu peguei um exemplo lá, quando a gente montou a loja, determinada indústria veio e falou, eu gostaria de 3 módulos dessa categoria. Peguei a planta baixa da loja, com as gôndolas medidas com trena, né? Porque a gente mede o metro linear, e disse, olha, não cabe, você vai ter que fazer uma redução do seu portfólio, tentando entender o que é mais essencial para o shopper, mas não cabe 3 módulos. Então, realmente, é uma proporcionalização daquela planta baixa que o Kurata mostrou e eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? O universo infantil tem um case muito legal que eu vou mostrar aqui também. E aí, as implementações dos bastidores, que é isso. Não vou entrar no detalhe, mas é muita pesquisa de shopper, consolidar isso, validar com o varejo e com as indústrias e traduzir para o nosso guia. Tá? Então, o nosso guia, ele realmente, do físico, ele vem para esse modelo. Essa é uma matriz. Então, eu vou mostrar um vídeo real para vocês verem como é um dos exemplos. E eu vou até pegar o que o Benício falou ontem, né? O comportamento de consumo, ele mudou muito. Então, por exemplo, como é que a gente consome hoje televisão? Se a gente parar para pensar, eu tenho 2 filhos pequenos, raramente eles vão saber qual que é o canal aberto X ou Z. Eles sabem o que é o Netflix, eles sabem, por exemplo, já minha filha, o que é Spotify. Então, eles consomem aquilo que eles querem consumir, né? E aqui a gente traz realmente as videoaulas de uma forma que você, no seu tempo escasso, que eu sei que não é fácil o dia a dia de vocês, mas que vocês possam consumir de uma maneira, na hora que vocês têm tempo, seja no website ou no aplicativo, que também tem nos aplicativos, tanto para Android quanto para iOS, né? Então, você tem os 2 modelos, onde você tiver tempo, né? E são vídeos curtos. Eu vou mostrar um exemplo para vocês que a gente tem toda uma sequência, né? Então, para quem está mais no conceito ainda, a gente tem a introdução, que é gerenciamento de categoria, qual o propósito do desenvolvimento de categoria, a jornada de compra, que é o que o Kurata comentou, né? O sortimento. Então, a gente vai evoluindo e você escolhe aquilo que você quer ver, né? De acordo com o que você quer consumir. A gente já tem lá, então, no nosso guia, no nosso portal Universo OTC, os dermocosméticos, e agora a gente está subindo, em breve, o Universo Infantil. Tudo digitalizado. Então, vocês vão ter isso na palma da mão de vocês, literalmente. Tá? Então, vou pegar um exemplo aqui, para ficar mais claro, e isso ele sobe de acordo com as semanas, né? Que a gente vai gravando e vai subindo. Então, é parecido mesmo com o Netflix, que você tem uma assinatura anual e a cada semana vai subindo vídeos, para que vocês estejam sempre com o conteúdo atualizado. Então, vou passar um vídeo aqui que fica claro um exemplo de um dos vídeos. São vários. Tem muito conteúdo dentro da plataforma, mas esse é um exemplo, tá ok? Olá! Os OTCs ou MIPs, medicamentos isentos de prescrição, são itens essenciais para o desempenho dos varejistas do ramo de farmácias e drogarias. Mas será que você tem noção de como esse universo é importante para a sua loja? Sabia que os medicamentos OTC representam mais de 45% das vendas do autosserviço e estão presentes na cesta de mais de 70% dos clientes que visitam a sua loja? Pois é. A relação dos clientes com esses produtos é semelhante à que eles têm com produtos de consumo. Até as práticas promocionais são muito parecidas. Sabe aquele impulso que a gente sente quando está na farmácia? Aquele pensamento, nossa, vou comprar esse analgésico, vai que eu preciso.
Então, essa situação é muito parecida com quando a gente vê uma promoção de algo que a gente quer muito, não é? E quando a gente vê o produto no PDV e lembra que está precisando daquele medicamento? Isso ocorre muito quando estamos falando sobre os produtos do universo OTC. Por não precisar de receituário médico, os medicamentos OTCs têm bastante exibição em campanhas publicitárias veiculadas nas grandes mídias como TV, rádio e até em redes sociais. Essas campanhas atraem clientes que muitas vezes nem conhecem esses produtos, mas a comunicação foi tão efetiva que ele acaba despertando o interesse. O que muitas vezes a propaganda não aborda é a profundidade desse universo. Quando chega à loja, o cliente se depara com uma infinidade de categorias, subcategorias, segmentos, variações e marcas, cada uma com seus benefícios. Por isso, é tão importante que o varejista defina os papéis de cada uma das categorias desse universo. A navegação do cliente pela loja deve ser facilitada para que ele encontre o que precisa de forma rápida e prática. E falando em encontrar os produtos na loja, a gente já falou bastante da importância da exposição dos produtos e da variedade do sortimento, né? Esses produtos devem ser muito bem trabalhados para oferecermos a melhor experiência de compra para o nosso cliente e passarmos uma imagem de referência para ele. Os produtos OTCs necessitam de explicação e auxílio na hora da venda. E uma boa estratégia de comunicação faz toda a diferença na hora de atender o seu cliente. Nos próximos vídeos, nós iremos falar bastante sobre as estratégias e atividades para o universo de OTC e seus possíveis papéis, abordando cada uma das categorias e subcategorias. Te encontro lá! Olá! Bom, pessoal, aqui então deu para ter uma ideia, né, do que a gente realmente faz traduzindo esse guia físico para as aulas. São várias aulas, como eu disse. E aí, eu queria resgatar um pouco desse movimento de mercado que a gente tem acompanhado, e esse é um slide bem emblemático que a gente viu no evento do Aiquivia, né, onde o Benício está entre aí a Oriente, né, o Grupo Oriente está entre as top 10 distribuidoras do Brasil, é que o mercado mudou. E realmente ele mudou dos 10 anos para cá, e a gente vê uma evolução muito grande, por exemplo, das categorias de MIP trade similar, que são as categorias que vocês desenvolvem no ponto de venda. Ela não tem uma iniciativa forte de mídia, né? E a gente percebe que sai de 5 para 11. A gente tem uma evolução grande dos genéricos, né, onde a gente vê de 17% para 33%. Então, o genérico já é uma parcela importante do negócio. E a categoria de RX, trade similar, né, que são os medicamentos prescritos com tarja, mas que já saem de 7% para 12%. Então, destaque aqui para o último ano, o crescimento do trade MIP, que sim, é um produto para estar exposto, é um produto para ser recomendado, e a gente realmente vê, mesmo o medicamento, são produtos que o consumidor acaba tendo os impactos da economia e sentindo a necessidade de compra de um produto mais acessível. Aqui é um resumo, não vou entrar em detalhes, que o Kurata já falou bastante, mas é um quadro bem resumido que mostra dentro do nosso negócio. Se a gente separar aí higiene, beleza e nutracêuticos, a gente vê que cresce mais em valor no year to date, então é uma categoria que acelera. Isso é uma oportunidade. O Benício deu um exemplo da perfumaria na cidade dele que estava fechada. Óbvio que isso gera consumidores e shopper para dentro da farmácia, então vamos aproveitar, vamos ter o sortimento para oferecer. A gente percebe que o marca sofre um pouco mais quando a gente fala em valor e fica empatado em unidades, então a gente vê uma queda versus os últimos 12 meses.
o MIP Trade crescendo, acelerando, né, como a gente viu, o MIP genérico acelerando, e o não medicamento acelerando muito, né? Não medicamento, porque é mais fácil lançar, você tem uma regulamentação um pouco mais branda, você não tem o tempo de liberação de lançamentos tão demorado quanto o medicamento. E aí as vitaminas que veio forte aí com esses crescimentos que o Curata mostrou. O RX a gente vê o promovido, que é aqueles que têm lá o apoio da indústria que visita médico, tendo uma pequena desaceleração, mas sim ainda com uma representatividade muito forte. O RX Trade um pouco de lado e o genérico crescendo, né? Então a gente percebe aí esses movimentos que vão de encontro com o comportamento do consumidor, com o desembolso que ele tem. Aqui não vou entrar nos detalhes, mas esse é um quadro para consulta depois, pessoal. São as 30 principais categorias do mercado farmacêutico total, ranqueados, né, pela importância. Então, óbvio que a gente sabe que as categorias RX elas são muito importantes dentro da loja, mas olha como já aparece uma categoria não medicamento aqui, quando vitaminas e minerais crescendo 47,5%, que é o que o Curata já mostrou. Uma categoria agulhas e seringas crescendo 78%, e óbvio, um protetor solar tendo uma queda brusca, como a gente viu em todos os canais. Então, depois, mais para efeito de consulta, né? Essas 30 representam aí o faturamento de em torno de 70% a 75% do mercado. Aqui é um pouco do que foi mostrado lá no IQVIA na apresentação do Edu, grande abraço para o Edu também, que a gente vê que as fontes de crescimento, né, dos canais, elas vieram principalmente de volume, ou seja, de volume incremental de unidades, aí principalmente nas associações, e também novas lojas abertas e também aqueles que migraram, né, também para o associativismo. Mas a gente tem aqui praticamente nula o fechamento de lojas, né, e acho que em todos eles um pouco do desafio do preço médio, né? Vocês veem que o cinza, tanto na Abrafarma cresce muito pouco, 3%, as outras redes 2%. A Febrafar teve uma pequena queda, que é mix, né, que a gente fala, então cresceu o volume, mas de produtos com preço médio um pouco menor, e a gente compensa isso, porque o crescimento é absurdo, 15,4% versus 8% do Brasil. E as outras associações também acompanhando, né? Então, não só a Febrafar, mas outras associações que se organizam, elas também crescem bastante no mesmo modelo. E os independentes, crescendo 6,7%, um pouco abaixo do Brasil, que também se aproveitou desse volume, 7%, e também das novas lojas, porém, menos 5% de lojas que fecham, né? Então, um pouquinho de saldo ainda positivo entre abertura e fechamento. Mas um desafio também de preço médio. Então, tudo isso a gente vai olhando nas categorias, né? E aí, eu não vou entrar em detalhe da economia, que todo mundo já sabe, né? Que a gente está numa dificuldade realmente de PIB. E aí eu venho para as categorias que foi o gancho que o Curata fez. Sempre vai ser uma oportunidade da gente olhar não só no curto prazo, mas também no médio e longo. Aqui é um exemplo do MIP, que representa 41% do faturamento do autosserviço, ou seja, a gente isolou aqui o RX, a gente está falando do autosserviço, né? Tem uma categoria importante que também é o universo infantil, 12% do faturamento. Aí você tem uma outra aqui com 21%, que é o personal care, que é toda aquela parte de cuidados pessoais, né? Que a gente já viu ali na apresentação do Curata. Tem os dermos aí, para dar um exemplo de planta baixa realmente da loja e a importância das categorias. Então, posto isso, né, o nosso papel é entender profundamente o comportamento desse shopper consumidor, proporcionar a vocês, varejistas, essas informações para tomada de decisão, capacitar vocês, né, para que sejam multiplicadores dentro da farmácia e, como fim do propósito, ajudar a alcançar seus objetivos, que é principalmente prosperar, né, crescer, prosperando, com melhor experiência de compra para o seu cliente, para o shopper. Bom, eu vou pegar um exemplo rápido aqui também, para eu ir finalizando a minha parte, mas aqui é um pedaço da programação, então tem vários vídeos dentro da plataforma. São vídeos de fácil acesso, curtos, objetivos, atualizados, tem um foco no shopper, que é quem compra, gera valor ao negócio, são práticos realmente, adaptáveis e levam a ação.
Eu peguei um exemplo aqui só para que vocês entendam quanto isso converte em resultado. A gente pegou um exemplo de uma farmácia que fez a virada de loja, né, que a gente fala, é pegar todo esse conhecimento e implementar, né? Isso gera um valor, primeiro, da experiência de compra, muito mais organizado, né? Vi que tem um patrocinador aí bacana que vai proporcionar até um sorteio aí de mobiliário. E aí, a gente teve um exemplo, quando a virada de loja foi feita, e vocês percebem que tem marcas, MIP marca, tem MIP trade, tem genérico, a gente agrupa de uma forma que o consumidor ele possa ter opções, o shopper. O crescimento foi de 48% nas categorias mudadas e viradas, né? A Febrafar tem um case bem interessante, mais de 800 lojas que foram feitas. A Sara fez uma palestra muito legal no último workshop nosso, mostrando que também evolui mais de 40% as categorias que eles viraram nas lojas implementadas. Esse é um exemplo de uma rede, eu viajei junto com o Curato, inclusive, fomos fazer uma palestra, uma rede grande, mas a gente tirou foto e falou, poxa, tá perfeito? Não existe perfeição, mas existe algumas oportunidades, tá? Então, primeiro, se a gente quer falar com o shopper, a gente vai chamar de medicamentos. Por que uma gôndola dessa não poderia chamar gripe e resfriado? Não comunica melhor? Será que a gente não passa uma mensagem de sintoma, como o Curata trouxe bem da jornada do paciente? Então, se a gente olha aqui, se eu sou um cara que está gripado, o que eu vou ter de problema, o que eu procuro? Normalmente eu vou ter o nariz entupido, então eu vou precisar de um descongestionante nasal. Então, aqui tem as soluções, legal. Tem o jato contínuo, tem o jato normal, a gente começa a olhar nesses detalhes. Ah, eu vou precisar de antigripal. Legal, aqui tem algumas opções de antigripal, né? Bacana, eu não estou vendo blister aqui, poderia ter junto da gôndola também os blisters, né? Ah, bacana, mas e se eu estou gripado, eu posso ter também tosse. Aonde estão as pastilhas? Ah, mas a gôndola, Jean, às vezes ela é pequena, não cabe tudo. Então, aí é onde a gente faz as opções de variantes, ou seja, quantos descongestionantes nasais eu preciso ter de cada solução para o shopper? Eu posso tirar uma que esteja em dupla entrega e colocar a tosse, ou seja, a pastilha, né? Então, essa é a melhor forma de agrupamento, onde eu consigo dar as opções para o meu shopper, que ele consiga se encontrar na gôndola, né? E ter uma solução para o tratamento, que é o que a gente precisa. Bom, para ir para o final, eu vou pegar mais um exemplo aqui do universo infantil. Eu fui pessoalmente nessa rede e falei, poxa, você já tem um tráfego muito grande de fraldas, né? De pessoas que sabem que você tem um posicionamento de preço de fralda interessante. E o que é fralda? É uma categoria de destino, né? Normalmente eu vou à farmácia para comprar fralda, eu saio de casa para comprar fralda. Então essa fralda vai estar no final da loja, eu coloco, né, agregado a nutrição infantil, as fórmulas, a puericultura, que tem a ligação com a alimentação, eu já tenho aqui copos, toda a parte chupeta, mamadeira, né? E aí eu tenho a higiene bucal, que tem a ver com a sequência ali do universo da mãe, o banho e pós-banho, os shampoozinhos, os hidratantes, a troca em si, né? Aquele produto para assaduras, enfim, toda a parte de troca, e fraldas no final, ou seja, eu tenho a solução completa para a mãe. Ah, mas eu não tenho uma loja que cabe tudo isso num paredão. Bacana. A gente tem 4 opções ou mais, né? Eu posso agregar esses universos em formato de L, eu posso em paredes paralelas, né? Opostas. Então, a gente tem lá no guia as opções para que vocês saibam fazer essa movimentação. E, por fim, a gente sempre ter a atenção em treinar esses varejistas e que vocês façam essa multiplicação dentro dos colaboradores da loja, porque a gente sabe que tem uma rotatividade ou as pessoas não vão manter, né, esse trabalho. As indústrias têm esse papel de ajudar nesse treinamento e a gente quer fazer isso junto com a Oriente, principalmente é um projeto que a gente está desenhando com o Benício e com o time dele. Atualizar o conteúdo e KPIs de mercado, a equipe está sempre com a gente nisso. Engajar, né, que a gente já falou, o distribuidor, porque é o elo mais próximo de vocês, né? E fazer com que essa didática seja uma forma pega e faça, né? Que seja uma coisa prática, que vocês consigam aplicar.
né? Então, eu encerro por aqui a minha parte, deixando aqui uma mensagem que o Benício já comentou no começo e o Fabinho. A gente vai proporcionar para vocês aí, através da Oriente, né, esses 50 assinaturas anuais. Então, vocês vão ter o pacote completo. Quem ganhar aí, os 50 que ganharem vão ter os acessos completos da ferramenta que a cada semana vai subindo conteúdo, né, para ter todo o conteúdo dos nossos treinamentos e das nossas videoaulas. Em paralelo, no site, vocês vão ver que a gente também tem os cursos online. Então, a gente começou, já está no 5º curso essa semana. Eu já dei um curso uma semana. O Rogério Lima, que é outro nosso colaborador, que é um dos fundadores, né, do Retail Pharma, muito especializado em categorias, execução de PDV, já deu o curso também. Aí a gente fez um de Shopper Marketing com o Pastore, que é doutorado lá na SPM e é um dos grandes fundadores do Retail. E essa semana está acontecendo o curso farmacêutico de alta performance, porque a gente sabe que vocês farmacêuticos também gerem o negócio. Então, a gente tem esse curso essa semana e semana que vem, transformação digital com o professor Cláudio. Ou seja, são 5 cursos bacanas e em uma semana você fica atualizado, tá? Bom, Benício, Fabinho e todos, queria aqui agradecer mais uma vez e ficar à disposição de vocês. Jean, a gente precisa fazer pelo menos um bate-papo rápido aqui, pequenininho, né? Primeiro, te agradecer pela apresentação, foi muito brilhante. Eu vou te fazer uma pergunta aqui um pouco diferente, tá certo? Eu estou me imaginando na minha farmácia na década de 90, né, quando eu comecei com a minha farmácia. Em se tratando de uma pequena farmácia, como é que a farmácia pode startar esse processo? Perdão. Você pode até falar que a primeira coisa deveria ser entrar no curso. Mas vamos dizer o seguinte, olha, eu comecei a pensar nesse negócio de categoria a partir de agora. Ou seja, eu quero ter um trato, eu quero cuidar desses canais. Como que a pequena farmácia, por onde que ela pode começar esse processo? Excelente pergunta. É porque, Benício, eu fiquei bastante preocupado num dia que eu fiz uma palestra em Goiás. Nós tínhamos 300 varejistas, né? A gente fez uma palestra lá sobre categorias e um dos donos de farmácia me procurou e falou, Jean, foi exatamente a pergunta que ele fez. E a pergunta veio assim, eu reformo a minha farmácia primeiro, ponho lá o layout bonito e arrumo os produtos. O que eu faço? Eu falei, cara, primeiro de tudo, você tem que entender a sua venda. Então, lá na SPM, numa farmácia de 60 metros, que é o nosso laboratório, a gente pegou a venda do IQVIA como referência, né? Mas eu tenho uma farmácia de 60 metros. Será que ela vai caber todo o portfólio que uma rede tem? Então, eu preciso primeiro pensar em 2 fatores importantes. Como é o comportamento da minha venda regionalmente, como que é, o que eu vendo de fato, né? O que atrai o meu shopper? Legal, isso eu não posso abandonar. Mas eu tenho que ter uma referência. Quando eu olho a IQVIA, é uma referência. O que está crescendo? Então, se eu olho que eu não tenho um sortimento mínimo de vitaminas e minerais, o que eu preciso fazer? Eu preciso começar a ter. E aí começar a entender, dentro do distribuidor, como é que eu consigo ser servido disso. Deixa eu te fazer aqui uma observação e uma pergunta. Certo. Se eu começar o processo pelo cadastro de produtos. Perfeito. E no mês subsequente eu começar a fazer a medição pelos cadastros de produto, pelos grupos de produto, você consideraria que seria um início? Sim, porque o grande problema do GC que não dá certo é cadastro. Normalmente, o gargalo do GC é o cadastro. Primeiro, você tem um cadastro limpo, você tem um cadastro que você consegue entender
se aquele produto está ligado a qual categoria. O que eu estou falando ali? É um xarope. Ele é ligado a quê? Sim. É o primeiro passo, de maneira Benício, simples. Sim. Porque Deixa aí eu você chamar o começa a Curata. medir, correto? Porque aí você começa a medir, correto? Medir, incentivar, começar as ações de trade, começar as campanhas, chamar o parceiro, como você disse, falar, olha, vamos começar a expandir, mas desculpa a interrupção. Fabinho, você ia falar alguma Não, coisa? eu queria chamar o Curata para a conversa, porque existe um dado demográfico muito importante que, para os próximos anos, a gente deve inserir na nossa sociedade em torno de 1 milhão de novos idosos. Novos idosos. E o que isso, Curata, pode... Você faz parte, né, Benício? Falando nisso, só um adendo, o pessoal tá te chamando de Gustavo Lima das distribuidoras, viu, Benício? É o rei das lives. Eu ia comentar isso. Achei o bico aqui. Nossos amigos são muito generosos. Mas aí, Curata, é o seguinte, com essa entrada aí nos próximos anos de quase 1 milhão de novos idosos por ano, né, na nossa sociedade, o que isso pode impactar no nosso mercado farma e como o Aiquivia enxerga isso até com projeção de crescimento desse mercado farmacêutico? Quanto isso pode influenciar no crescimento do nosso mercado? E quais as categorias mais impactadas, né, Fabinho? Que não com seja certeza. simplesmente o antidiabético, antihipertensivo e pé na cova, como eu estou chegando. Fala, Curata. Bom, essa é uma discussão global que a gente tem com diversos países da IQVIA. A América Latina, como um todo, ela não está tão preparada, né, para esse movimento. Talvez o México, que tem uma gestão de categorias mais avançadas, uma Colômbia, né? Mas quando a gente vê, no geral, os países emergentes, né, que tem uma entrada futura de idosos já no médio prazo, a gente não está falando de 30 anos para frente, né? A gente está falando já de necessidades imediatas. Primeiro ponto é assim, quando a gente avalia o sortimento do Canal Farma Brasil, a gente vê que existe ainda muito gap, né, muito espaço para trazer produtos para esse público. Então, o primeiro ponto é não disponibilização, né? Não dá para falar que fralda adulta, diabetes, é tudo para idoso. Não é. Criança tem diabetes. Fralda adulta, incontinência leve, moderada e aguda, todas as idades têm, né? O ponto aqui é, primeiro, entender que o idoso, ele não é um público só. Acho que já começa a partir por aí. Falar que alguém de 60 anos é idoso e tem necessidades especiais, aqui a gente pode estar falando uma grande besteira. Pode ser que um pedaço, até pequeno, desse público, ele tenha realmente essa condição e ele seja classificado como tal. A gente tem que ver que o público sênior, ele vai dos 60 anos até os 90, 100 anos. Dentro desse escopo, né, dentro desse range de idade, a gente tem diversos perfis, tanto de classe econômica, tanto de composição de lar. Então não dá para você falar que uma pessoa de 70 anos de idade que é responsável pela renda da família e tem uma composição de lar do lar de 5 pessoas, tem o mesmo comportamento de compra do idoso que mora sozinho, que pode gastar mais para si, né, que tem eventualmente uma dinâmica de consumo diferente. Então eu acho que o Brasil como um todo, inclusive a IQVIA tem alguns projetos nesse sentido. Primeiro é entender quem é esse público, né? E com viés farmacêutico. Legal, então desde dos segmentos que existem da população até projetar os segmentos futuros. Porque a pessoa que tem 40 anos hoje, que vai ter 60 daqui a 20 anos, ele vai trazer um comportamento e uma cultura de consumo totalmente diferente das pessoas que têm os 60 anos hoje, né? Então eu acho que a gente precisa partir desse pressuposto e dessas análises iniciais, né? O segundo ponto é como desde já eu começo a favorecer, né, o consumo dessas pessoas mais velhas dentro do ponto de venda, né? Eu estou falando desde da facilitação de acesso do idoso na farmácia, você né, ter rampas de acesso, você não ter um chão liso, né, você eventualmente ter um atendimento especial para aquela pessoa que tem mais idade, eventualmente não entende. Comunicação, né, Curata? Comunicação visual. Comunicação visual.
Tem uma loja até que eu visitei que me chamou a atenção porque acho que foi uma das únicas que eu vi nesse sentido, né? É uma loja de uma rede no Rio Grande do Sul. Acho que o Jean conhece essa rede, né? Eles têm um espaço que é voltado para esse público sênior, né? Claro, aí você entra na loja, não é uma loja tamanho G, é uma loja M, né? Eu acho já, aquela loja P para M, né? Até pequena. Mas você vê ali a gestão de categoria sendo feita com um paredão ali de ortopédicos, óbvio, né? Se a pessoa tem mais idade, provavelmente ela vai precisar de produtos ortopédicos. Diabetes, letreiros grandes, né? Um sortimento mais reduzido de todas as categorias de OTC que tem mais a ver com esse diabético. Aí você vai olhar a exposição, colágeno eu não vendo muito. Pô, mas colágeno de articulação deveria estar melhor exposto para esse público, porque ele tem mais tendência a ter sintomas, né, relacionados à movimentação. Kurata, você é japonês? Sou brasileiro, nasci aqui, mas eu sou descendente. Descendente, pois é. Então, veja bem, vou te fazer uma pergunta relacionada aqui. Nós, brasileiros, nós não temos muito a cultura da prevenção. Então, olha, veja bem que você falou, deu um exemplo de uma farmácia aí com uma categoria sênior, como diz, com muleta, com ortopédico, com mais um monte de coisa, com remédios, com produtos curativos. Você acha que a gente pode entrar aí, se tem uma perspectiva da gente entrar aí nesse público, por exemplo, com prevenção, com suplementos para evitar a perda de massa muscular e etc.? Não, com certeza. Só que aí tem um outro fator, né? Para começar a trabalhar com essas categorias agora, é importante entender o shopper, né, da loja hoje, né? Se eventualmente você está numa região em que tem muito público jovem, talvez a decisão seja priorizar outros tipos de categoria. Mas se você já tem esse fluxo dentro da loja, é claro que toda categoria nova e que vá de encontro com a necessidade da população da sua loja, ele vai gerar incremento de vendas. Entendi. Perfeitamente. Perfeito. Fabinho, Jean. Vamos para as considerações finais, né, Benício? Já 8h30. Agradecer Jean, mais uma vez. A sua despedida aí. Agradecer mais uma vez a presença do Jean, do Kurata. Foi espetacular, assim, o feedback do nosso público aqui foi muito bom. Acho que todo mundo saiu com a cabeça um pouco melhor, né? Depois desse bate-papo nosso aqui. Aí, e aí, pessoal, o Fabinho está lá no nosso depósito. Fica em pé aí, Fabinho. Tá dando para ver lá no fundo lá. Tá lá. Aí, tamo junto. Segue aí, Fabinho. Então vamos passar a palavra para o Jean para ele fazer as considerações finais dele. Obrigado, Fabinho. Obrigado, Sávio, que também organizou tudo isso. Benício. E dar os parabéns aí para vocês, que eu tenho acompanhado desde a semana passada, que vocês estavam em convenção, né? E vendo essa pegada todo dia aí, proporcionando tanto para os colaboradores quanto para o varejo esse momento único e diferenciado. Então, parabéns aos varejistas que acompanharam a gente até agora. O dia não é pequeno, eu sei que vocês estão até agora aí com a gente, são mais de 1.100 participantes. E convidar vocês para conhecer, então, o nosso programa. Entra lá no site, retailfarmabrasil.com.br. Obrigado, viu? Boa noite a todos aí. Obrigado, Jean. Kurata. Opa, primeiro eu quero agradecer a vocês, todo mundo. Me senti bastante especial sendo convidada para essa live. A gente sabe que é um desafio grande fazer uma live tão organizada, né, com conteúdo, tem que falar com muita gente, fica preocupado com o sistema, né? Então as pessoas acho que não têm noção da quantidade de gente trabalhando para essa live, né? Então parabéns especial aí para todos do Grupo Oriente, né? Agradecer mais uma vez aí vocês em especial, né, pelo convite. Agradecer ao grande parceiro Jean por fazer mais essa parceria aí. Jean já virou um irmão aqui de mercado, né? Agradecer a todo o time do Retail Pharma que fez muitos dos nossos projetos e sonhos acontecerem, né? E agora oficialmente convidamos vocês aí a fazer parte
desse grande universo colaborativo, né, em direção ao varejo mais profissionalizado, né, e ao mercado mais sustentável, tá bom? Então, muito obrigado. Obrigado, Curato. Ô, Benício, Obrigado. antes de passar a palavra para você encerrar, só dois recadinhos para o pessoal. Quem quiser baixar o material do Jean e o material que o Curato que eles apresentaram aqui para nós hoje, é só acessar o nosso site www.orientefarma.com.br, no menu Notícias, lá vai estar... Isso aí, Benício. Lá vai estar um link para a palestra de hoje, né? Gestão de categorias em tempos de crise. Derrubou? Caiu? Travou? Caiu aí pro Fabinho. E lá você consegue fazer o download das duas... Oi, Benício? Voltou? Voltou. Ah, bacana. Voltou. Então, assim, www.orientefarma.com.br/notícias, acessa lá e clica lá no link da palestra do Jean e do Curato para fazer o download dos arquivos. Eu queria fazer o convite para a palestra de amanhã. Amanhã a gente tem a presença ilustre, um bate-papo aí do Benício com o Oscar Schmidt, uma história de vitória e de superação, história de vida de muita vitória e superação. Um cara super agradável, vai ser um bate-papo bem legal, a gente gostaria de convidar todos vocês e comunicar aqui já para a turma quais são os itens promocionais que a gente vai ter para privilegiar aqueles amigos que estiverem conosco amanhã. Botar um dinheiro no bolso da turma aí para amanhã, Fabinho. Exato. Vamos botar, fazer como diz o Ratinho, vamos botar um cascaio no bolso da turma aí. É isso aí. E uma história de uma azitromicina aí lá do Jean, como é que ficou aquele negócio? Tá, não tá? O caminhão pegou lá na segunda, cara. Carregou já? Pronto. Já vai lá, Fabinho, dá notícia boa aí pra galera que ainda tá colado aí. O povo quer saber. Fala aí. Para amanhã a gente tem o Apax. Caneta na mão aí, moçada. O Apax do Geolab. O Cisteil de 600 do Geolab, o Dioesp com 30 do Globo, o Dioesp com 60 do Globo, o colágeno Femme da Maxinutri, o Viricaps da Maxinutri, o kit Biosoac do Teuto, nós temos também a quetiapina de 25 com 30 do Nova Química e a colcichina do Nova Química. Posso garantir para vocês que os preços estão especiais. E o produto surpresa, pode entrar ou não? Vamos deixar para amanhã, Benício. Vamos deixar para amanhã. Né? Beleza, Fabinho. Então tá joia. Obrigado a todos. Boa noite. Eu, povo mineiro, o nosso segundo dia está cumprida a nossa missão. Muito obrigado pela companhia de todos. Obrigado, Jean. Obrigado, Curata. Obrigado a Riteio Farma, obrigado a Monta Farma, que está nos prestigiando aí, que não era parceiro, mas a partir de agora vai ser parceiro da gente também. Então, minha gente, até amanhã. Amanhã eu espero que seja o dia da emoção, né? Com o Oscar Schmidt contando a história de vida dele aqui para nós, de superação. Muito feliz, muito satisfeito, missão cumprida. Uma boa noite para todos, muito obrigado. E amanhã, às 19h, nós estamos juntos. Beleza? Feliz, boa noite. Grande abraço. Valeu, obrigado, Jean, pessoal. valeu, Curato. Valeu, Fabinho, obrigado. Tchau, fique com Deus, gente. Tchau, tchau.